Olá a todos. O tema do meu projeto de iniciação científica é a influência da qualidade da água na obtenção do coeficiente de permeabilidade em solos saturados, ensaio sob carga variável. E o professor que foi meu orientador é o Gregório Luiz Silva Araújo, que é professor da Engenharia Civil da UNB. A escolha do tema se baseou em algumas observações em ensaios que já foram realizados, tanto na UNB quanto em outros locais, com solos parecidos, utilizando o mesmo procedimento, e que apresentaram variações nesse coeficiente de permeabilidade. Além disso, existe uma constatação na norma da NBR 14545 que relata que a diferença do fluido percolante pode provocar uma redução ou até um aumento na permeabilidade dos solos argilosos em ensaio sob carga variável. E o objetivo dessa pesquisa é justamente verificar essa correlação entre o fluido e o solo, quando a gente analisa a permeabilidade, além de caracterizar esse material com os ensaios de laboratório e obter o coeficiente de permeabilidade para três tipos de água diferentes, né, que seria a água da torneira, água destilada ou uma solução de água com sulfato de cálcio. A massa específica foi feita segundo a norma do DNR de 94, que é o ensaio de piquenômetro. E a massa, o resultado que a gente obteve para a massa específica desse solo foi de 2,66, que está condizente com valores aí já consolidados para esse material, que é um solo aqui de Brasília, argiloso. Já o ensaio de granulometria foi feito com sedimentação usando defloculante e não usando defloculante, que é um solvente utilizado para separar os agregados que se formam no solo e que não podem ser desfeitos mecanicamente com facilidade. Para calcular o diâmetro máximo das partículas foi utilizada essa equação 1. A porcentagem de material em suspensão no ensaio de sedimentação foi calculada pela equação 2, e a porcentagem de material passado na peneira, em cada peneira do peneiramento fino, que são essas peneiras pratas, na imagem, foi calculada pela equação 3. Esses foram os resultados da granulometria usando defloculante e não usando defloculante. Então, o ensaio com defloculante apresentou um maior volume de material fino, uma maior massa de material fino, porque justamente os agregados foram desfeitos com esse defloculante, o que acarretou uma maior porcentagem de argila. E quando a gente não usa o defloculante, esse material fino é menor, é uma quantidade menor. E é esse ponto vermelho no triângulo ali de classificação dos solos, que classifica uma argila franco-arenosa para esse caso. Um solo franco-arenoso para esse caso, perdão. Depois foi feita a caracterização quanto aos limites de liquidez e plasticidade, que são aqueles ensaios utilizando o equipamento de Casa Grande, que é esse da direita, do limite de liquidez. E o limite de plasticidade foi medido é, pelo ensaio do bastão, que a gente molda com 3 milímetros de diâmetro para ficar parecido com esse do gabarito, que é um cilindro já calibrado. Com esses ensaios a gente mede o índice de plasticidade e o índice de consistência, por meio dessas equações, e os resultados foram esses: 41% de limite de liquidez, 21% no limite de plasticidade. A umidade higroscópica, que é a umidade do solo seco ao ar, também foi medida, que foi de 2,24%, índice de plasticidade de 20,61 e um índice de consistência de 1,92. E o último ensaio antes da permeabilidade foi a compactação, até porque esse corpo de prova vai ser utilizado para o ensaio de permeabilidade sob carga variável, onde utilizou-se uma energia de Proctor intermediário e uma umidade de compactação aproximadamente 5% a menos que o teor de umidade ótimo esperado para esse ensaio. Aí foi feita a compactação, e para cada foram feitos 5 pontos diferentes, aumentando o teor de umidade. Para cada um deles, foi obtido o peso específico seco e a curva de compactação do solo por meio dessa equação do gama D. E esse foi o resultado que eu obtive. Com essa curva, a gente consegue medir que o teor de umidade ótimo foi de 21,2%, que também está condizente com resultados já previstos para esse material. Por fim, o ensaio de permeabilidade foi feito conforme a norma da NBR 14545 de 2021. É um ensaio sob carga variável, por se tratar de um material mais fino, e foi utilizado o corpo de prova compactado no ensaio de compactação, anteriormente feito. Esses foram os três tipos de fluido utilizados: água destilada, água da torneira e água com sulfato de cálcio. E para obter a permeabilidade, a gente depende aí do tempo de percolação, do gradiente hidráulico, né, da altura da coluna d'água e das dimensões do corpo de prova. Como resultados, a permeabilidade para água destilada foi menor, que já era um resultado esperado até com a nota da norma, que já afirmava isso. Apesar de não ter tido uma diferença tão grande, né? Foi todos os resultados na ordem de 10 a menos 6 centímetros por segundo, com permeabilidade média já corrigida da temperatura. E a conclusão da pesquisa é que, ao empregar água destilada, a permeabilidade do solo obtida é realmente inferior aos outros dois casos, e isso se deve a interações químicas que a água dessalinizada provoca com o solo, e que pode provocar também alterações na polaridade do meio onde ela está percolando, e acarretar na dispersão de argila, que é justamente o que faz um agente defloculante, por exemplo. Então, esse resultado está condizente com as recomendações da norma NBR 14545. E um outro comportamento interessante que a gente observou foi o comportamento do índice de vazios no solo dos três ensaios. Claro que a gente estava muito sujeito a erros aleatórios nas medidas do corpo de prova ou nos próprios parâmetros de umidade ótima e umidade higroscópica, por exemplo. Mas o que se observou foi que no ensaio com água destilada, o solo, apesar de possuir um maior índice de vazios, como a gente viu aqui no slide anterior, de 0,95, ele possuía uma permeabilidade menor. E isso pode significar que existe uma influência realmente da qualidade da água nesse comportamento da permeabilidade.